Bem-vindo, Garrido, aqui no Zoom na Fotografia de Moda. Você que é uma lenda viva no meio, né? Vamos começar aqui, saber da sua história aqui com a fotografia de moda e com as outras fotografias também. Como é que você sai de economista da Cândido Mendes para fotografia, meu cara? Pô, eu fiz na época, eu fiz o primeiro tentativa de fazer economia, não passei nas faculdades, aí fiquei louco, entrei num curso, estudei igual uma maluquice, e aí consegui passar, né, em 2 faculdades, a Cândido Mendes e a Nacional. Acabei indo para a Cândido Mendes porque eu queria trabalhar, precisava de grana, né. E aí o banco que eu trabalhava, ele me pagava a faculdade. Aí eu fui para a Cândido Mendes, cursei 2 anos. E aí depois eu tinha uma irmã que morava em Paris e tal, falei: "Ah, vou para lá e tal". Aí vendi tudo que eu tinha e me mandei. Aí um presidente da Unesco, que conhecia ela e tal, eu acho que é da Unesco e tal, me conseguiu uma vaga numa faculdade chamada IEDES, Instituto de Estudos, era super chique, só dava macroeconomia, tinha todos os países do terceiro mundo, estava lá. E aí cursei, primeiro ano você se formava em economista primeiro ano, técnico superior, depois de um pós-graduação, eu sim. Eu estava hoje no Banco Central, podia estar dirigindo o Banco Central. Aí Olha, chegou uma hora, enchi o saco, mandei para meu pai uma carta. Assim, pai, vou esquecer a economia. Ele falou, ótimo, então vou te esquecer em Paris. E ele mandava uma mesada, me esqueceu em Paris. Eu fiquei realmente na M, né? Total. E aí comecei a fazer paparazzo, era paparazzo mesmo. Na rua, tentar vender para as agências. Uma vez tinha uma Will Briner com uma mulher, eu fui fotografar, ele me deu um chute na canela. ele era fotógrafo também, o Will Brenner. Ah, era? Aí Era eu fazia, no, ia para vernissage de onde o artista brasileiro. Aí falava, onde é que está seu hotel? Aí ia vender as fotos para ele e assim eu ia vivendo. Morava numa chambre de bonne, que era aquele quartinho de empregada. Tinha três quartos, né? 3 chambres de bonne de um lado e um vaso. No outro lado, mais 3 e outro vaso. Banheiro não tinha, chuveiro não tinha. Era um vaso para 3 chambres de bonne. O banho era de pia. Literalmente, você passava assim a mão, assim, lavava a mão. E aí, como a chambre de bonne era o último andar, você subia de escada, você via os tetos de Paris. Então, eu comecei a tentar falar o francês de rua e tal, né? Arrumava as francesas, aí nas festas eu não queria saber se ela era bonita ou feia, eu queria saber se ela tinha banheiro, porque eu estava tomando banho. E aí eu vivi nessa. E aí foi, e aí eu estava tentando, tentava manchete também, tentava ali. O Brasil, assim, todo mundo tinha o escritório no 11M, que era onde todo mundo tinha escritório, mas o Brasil não. Era um apartamento pequenininho, quarto-sala, mas era o lugar mais chique de Paris, era em frente ao Plaza Athénée. Mas era assim, em vez de ter um grande no lugar bom, era um pequenininho no lugar chique. E aí eu vi chegando a Yoko e o John Lennon, todo mundo querendo fazer. Eu fui para lá. A gente conhecia os concierges, as pessoas que ficavam na porta do hotel, né? E aí eu mandei um bilhete, falei, entrega para ele esse bilhete aí. Aí mandei um bilhete, disse, olha, eu estou aqui, se você diz ok, ok, senão eu já vou para outro lugar. Em todo caso, escrevi uma flor, desenhei uma flor, e daí, em todo caso, fica com a flor. Aí o conselheiro desceu com o bilhete e falou: ele mandou chamar vocês. Aí a gente entrou, aí ficamos conversando no Plaza Athénée, depois convidou para ir para Amsterdã fazer o Bedding for Peace, que é o Cama pela Paz, né? E aí depois a gente foi. Cheguei lá, Juan, era o seguinte: eu tinha uma máquina pequenininha, uma máquina Nikon, e todo mundo de flash, com milhões de máquinas. Eu falei para o repórter, fica quieto aí, o Carlos fez, vamos ficar quieto. Quando acabou a entrevista, todo mundo foi mandado embora, veio estar cheio de imprensa. Aí eu ainda falei assim, you and me. Ele falou, você fica, you stay here. Aí a gente ficou.
Aí ficamos lá tomando café, fazendo outras coisas que a gente não pode falar aqui, né. E aí fomos para Londres, aí fiquei lá em Londres fazendo como se fosse da equipe. Aí voltei com tudo isso e fui vender a matéria para a Manchete, que eu queria entrar, né. Até meu cunhado trabalhava lá, falei: "Tudo bem, tá bom". Aí me falei: "Não, pelo preço a gente não quer". Aí fomos para a Gama. A Gama ligou para mim, falou: "Tem um maluco aqui com material super legal, pô, quer vender? Pô, para mim você não quer? Manda ele de novo para cá". Aí vim eu e o repórter. Aí ele falou: "Olha, em vez de comprar, eu ofereço uma coisa para vocês, um emprego". Porra, era tudo que a gente queria, né, pô, um emprego. Pô, Só, um só para emprego e um terno. O o terno era pessoal entender, Garrido, só para o pessoal entender, Gama é uma agência. Gama é uma agência de fotografia famosa na época. Você tinha 2 agências, a Magno, que era super elitizada, e a Gama, que era imprensa geral. Eram as mais famosas. Nós estamos aí no final dos anos 60, é isso, né? Estamos em 68. 68, 68. Aí eu comecei a trabalhar no Quer dizer que você ficou amigo do John Lennon e da Yoko Ono. não, não fiquei amigo, quer dizer, eu fiz a matéria. Mas, Eu mas conseguiu acompanhá-los consegui bem de acompanhar, perto. porque os Beatles era aquele nhenhenhê, né. A Yoko colocou ele na área política, tanto que essa época que eu fiz o trabalho dele, eu acompanhei a gravação do Give Peace a Chance, que é o Dê uma Chance para a Paz, que era a primeira música política dele, né. E ele não fazia música política, eles faziam aquelas coisas na época de hippie e tal, mas aí ela levou ele para o lado político. E aí eu comecei a trabalhar lá, no Chambre de Bonne eu já fui para um bom apartamento e tal, já tinha banheiro. Quando eu fui ver o apartamento, eu falei, o cara queria mostrar o quarto, eu falei: "Não, não quero ver, quero ver o banheiro, como é que é". Nossa. E aí eu ficava lá, né, comecei a fazer as matérias todo mundo, aí comecei a fazer moda, eu montei um estúdio, né, na Avenida Versailles, e fotografava lá, a parte de moda, né, todos os estilistas e tal. Era diferente, a gente fazia a moda no estúdio e fazia a matéria, né, fazia os retratos, que aí eu fotografei vários Hitchcock, Marlene Gelobris, esse pessoal todo que era. Agora era diferente lá, ele marcava meio-dia, você chegava 10 para meio-dia, montava teu material, quando chegava meio-dia e meio ele falou: Anyway, acabou". Quer dizer, não tinha essa coisa do Brasil de ficar muito era tudo profissional mesmo. Era marcava, fazia, não ficava esperando. Aqui você marca com uma pessoa para fazer, ou ele te dá 5 minutos, ou ele demora 1 hora para chegar, né, é diferente. Alguma modelo bacana que você fotografou, conhecida da época, alguma coisa assim? A gente fotografou lá todo assim, Hitchcock, General Bridge, Alain Delon, todo esse pessoal, a gente fazia os retratos dele. E a moda a gente fazia no estúdio, né, na Avenida Versailles, fazia a moda toda lá. E como a gente, como dizia, em vez de estar no lugar normal, era pequeno o Biorô da Manchete, mas era um lugar chique, a gente ficava ao lado do bar do teatro, que era um bar em frente ao Plaza Athénée, que só entrava com, sei lá, gente famosa. Mas como era gente brasileiro maluco, falava de futebol, a gente ficou amigo lá do gerente e tal, então a gente ficava lá tomando café. E aparecia todos esses artistas lá, a gente às vezes conseguia fazer o retrato dos caras lá. Quando os caras: "Ei, tudo bem? Tudo bem?" A gente aí o cara ficava: "Vamos fazer, vamos". Porque era um bar difícil de entrar, era um bar que não entrava todo mundo assim, né, não sei se existe ainda, era na Avenida Montaigne. Na Avenida Montaigne ficava o Plaza Athénée, que era o hotel chiquérrimo da época, né, e o bar do teatro. E aí Agora eu você fala que você fazia os editoriais de moda em estúdio, mas era uma época onde os editoriais de moda também eram feitos externa, né? Tinha não, um. fazia externa também muito. É Ah, porque o estúdio facilitava, por exemplo, quando tinha coleção, você tinha que fazer toda a coleção. Então, por exemplo, quem saltava a Manchete era muito conhecida, porque na verdade eram 3 revistas na época que tinham não sei quantas mil páginas em cores, era o Parremate não, era já tinha acabado, era o Parremate, o Esther
e a Manchete. A outra americana, como é que era, já tinha acabado, assim. Então, eram 3 ou 4 revistas no mundo que tinham muitas páginas a cores. A Manchete, então, era conceitual. Então, a gente fazia... O cara fazia o desfile e entregava primeiro para as mais importantes. A gente era geralmente a terceira ou a quarta, naquele mesmo dia. Era uma loucura, que tinha que sair rápido a notícia das fotos do desfile, né? A pessoa posava para a gente do lançamento das coleções. Aí fazia estúdio. Agora, ele fazia muita coisa na rua, muito. Fazia, inclusive, uma coisa chamada moda de rua. A gente ia para o Cartier Latin e ficava fotografando a moda de rua mesmo. Entende? Olha, isso que ano você consegue? 68, 69, 70. Olha, tá vendo? Pessoal aí falando de street style hoje, em 68, 69. E nesse ano icônico, né? 68, maio em 68, Paris pegando fogo. Cheguei um pouco depois, mas ainda tinha esse respaldo. Depois eu vim para o Brasil, né? E aí você vem para o Brasil por quê, assim? Que motivo? Você já estava trabalhando lá, você já estava estabilizado, e aí o que te traz de volta para o Brasil? Eu vim, porque ficou um pouco, sei lá, era 3, 4 anos lá, já estava a fim de sair um pouco. Vim para o Brasil e comecei a fotografar. Cheguei no Brasil, não conhecia ninguém, né? E aí eu fui para a Manchete, só que eu fui na Manchete, primeiro dia de Manchete, cheguei de terno e gravata lá. Aí é quando eu abri o armário, até hoje a história é engraçada, eu abri o armário de fotógrafo, tem vários armários, aí dei com o filme, a cara do filme me sacaneando. Até hoje ele me sacaneia, era um terno amarelo, um terno laranja, né? Com gravata. Sabia como é que era o esquema aqui, nunca tinha conhecido fotógrafo nenhum. Aí não, depois eu fui trabalhar normal. Principalmente no Rio de Janeiro, você andar de terno e gravata é duro, né? Pô, eu me sacaneava pra caralho. E aí, não, eu fiz uma vez uma matéria de moda com a Cristiane Fleury. Cristiane Fleury era filha de uma pessoa francesa que era do governo francês aqui no Brasil. Era um adido, uma coisa assim. Depois ela ficou representando a Abril no Rio de Janeiro, Cristiano Fleury. Depois, mas ela trabalhava em Paris com a gente. Quando veio, a gente veio até quase junto, e a gente começou a fazer moda aqui. E a Manchete tinha um acordo com um hotel em São Paulo, um acordo lá para fazer alguma coisa, e fizeram um desfile lá. E o Adolfo não gostou das fotos. Aí me chamou, a minha Cristiane, para refazer, lá em São Paulo, no hotel. Aí eu falei, seu Adolfo, pô, essas fotos estão lindas, não tem nada de ruim, tão bonito. Aí ele virou para mim, então nada, você não entende nada, a foto está uma porcaria. Pegou o cromo, comeu e jogou no chão. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é uma loucura. Vou lá, seu Adolfo, fazer a foto. Onde você quer? Em São Paulo, estamos nessa. E do primeiro, quando o David Singh, isso é a história do David, que ele começou a trabalhar para a Manchete com 35 milímetros, né? Um filme pequeno. E quando ele mostrou para o Bloch, ele quase teve um infarte também, de ver um filme, o cromo pequenininho, né? Mas foi essa abertura que ele deu, porque era só 6x6, né? Era só Hasselblad, essa coisa. E a gente pegava era eu quando fui para o estúdio só tinha Hasselblad, mami. Aí eu comecei a usar a 35 também, mas ele não gostava muito não. A maioria não gostava porque era menorzinho, dava mais trabalho para olhar, né? E também tinha uma época que a qualidade era muito superior também, né? Mas que mudou muito lá foi o David, né? Depois veio o Klaus, né? De Nova York e tal, e mudou muito porque os mais velhos usavam tudo aquele pesado, aquelas coisas pesadíssimas. Verdade. E aqui, você chegando aqui, toca como, Garrido? Aí eu fui para a Manchete, cheguei lá, falei, não quero continuar aqui. E aí minha mulher ela fazia moda também, ela posava, e ela me apresentou o Zé Antônio, que foi o meu tutor, né? Porque lá em Paris, quando eu apareci, eu saí da faculdade, lá do EDES, e fui fazer um curso de fotografia, que eu não entendia nada. Aí entrei na École Nationale, chamava École de la Rue de Vaugirard, que era a Escola Nacional de Fotografia. Eu me formei um ano lá, né?
E o exame final era você tinha que reproduzir uma foto em 4:5. Mas, Juan, você não usava fotômetro. Você só podia enquadrar a foto. Uhum. Depois você botava 2 fotoflu de um lado, pegava uma régua, media, tá? Media a outra, aí pegava um papel e fazia o cálculo. O filme é tantas asas, o fotoflu está tanta distância, não sei o quê. De É, acordo cena, não tinha, era tudo assim. Era o exame final. Aí você fazia o cálculo e fazia a reprodução. Então, eu era um cara que tinha uma técnica muito forte, mas de olhar era uma porcaria, não sabia nada. Não sabia olhar. No meu olhar era uma porcaria. Quem me ensinou muito a olhar foi o Alessio de Andrade. grande Alessio. Eu levava a foto para revelar no Labocolor, e era foto de slide. Ele falava lá, vai lá no Labocolor, vai. Quanto tempo revela? Eu falei, Alessio, isso eu sei quanto tempo revela. 1 hora e meia, revela e tal, leva o filme embora. Então tá. Então não volta para aqui. Você vai o seguinte, você vai em frente ao museu, tem um Jeu de Paume, e tem todos os Renoir, todos os Degas lá, e você vai lá ver. Tudo bem, e aí? Não, não tem um banco lá? Tem. Aí, tá, eu ando e sento no banco para descansar. Eu digo, negativo, você senta no banco para olhar. Você fica olhando o quadro no mínimo uns 15 minutos. Depois de 15 minutos que você vai entender. E eu fazia isso. Ficava lá no banquinho olhando os Renoir da vida para sentir a cor, sentir a coisa. E outro que me ensinou muito foi o Krasner, o escultor. Eu ia para o estúdio dele e mostrava minhas fotos. Ele fotografava, né? Antes de fazer as obras dele, ele fotografava. Aí ele mostrava as dele maravilhosas e mostrava as minhas. Aí quando eu mostrava a minha, ele falou, e aí? Ele falou, tudo uma merda. Aí eu fiquei, queria me matar, né, porra? E aí eu fui aprendendo essa parte do olhar um pouco com eles dois. E aqui com o Zé Antônio, no estúdio, que era uma figura maravilhosa, né? Do Alessio, porque o Alessio é um fotógrafo que é injustiçado aqui no Brasil, né? Pouca gente Pouca conhece gente conhece. o Alessio de Andrade, que é maravilhoso, e ele saiu da Manchete para ir para a Magnum, a convite da Magnum, inclusive, Não, foi o primeiro fotógrafo, antes de Sebastião Salgado, bem antes. o primeiro fotógrafo brasileiro que eu vi. Cartier-Bresson pegou ele no ombro, levou ele para a Magno. É. Mas aí na Magno ele ficou um tempo que tinha que trabalhar, mas o Alessio gostava muito de tocar piano e tal, era um poeta. Mas as fotos dele eram maravilhosas. Eu tenho 2 livros dele e um é só sobre o Louvre. Vocês imaginam que ele ficou anos e anos, acho que 30 anos, fotografando o Louvre às tardes. Ele me deu aquela foto famosa que tem, Freire olhando a mulher nua. As Três Graças, do Rubens. E ele era um cara, a gente agora gostava muito de tomar uma cerveja, a gente se divertia muito. Aliás, era um professor. Era maravilhoso. Paris era uma coisa muito boa de trabalhar, muito legal. Você se encontra com José Antônio, então, em São Paulo, acabou Não, de... foi no Rio. Não, no Rio de Janeiro, antes do É, José Antônio ir para São Paulo. Né? eu fiquei no estúdio dele, trabalhando com ele, fomos juntos e tal, ficamos juntos. Quando ele foi para São Paulo, eu comprei o estúdio dele junto com a câmera 3, que era do Klaus. Depois eu passei, fiquei só eu lá trabalhando. Aí entramos 3 fotógrafos, era eu, o Paulo Pinho, Carlos De Vick e o Levine Carneiro. Eram 4 fotógrafos trabalhando. Fazia trabalho, 4 publicidades por dia, era muito, muito bom. Naquela época, né? Fazia um monte de trabalho. E era a Casa da Foto, que a gente fundou depois, né? Aí o Zé. Agora, o Zé era uma pessoa maravilhosa. Por exemplo, eu entrei lá, saí da Manchete. Ninguém faz isso, né? Ele pegou. Ah, meu Deus, eu me esqueci o nome. Como era o nome do diretor da Abril? Era o diretor jornalística da Abril, né? E aí ele falava assim: Garrido, faz o seguinte, pega o teu portfólio e leva lá. E ele. E eu já avisei, ninguém faz isso. E, na verdade, eu fiquei concorrendo com ele no estúdio. Comecei a fotografar para a Cláudia e tal. Depois que eu fiz encontro com esse diretor da Abril, ele viu o portfólio e gostou. Eu comecei a fotografar. Ninguém faz isso, né? Eu fiquei fotografando para Abril, fiz noticiário da moda, a Cláudia, fiz tudo. E na época do L, foi engraçado, a primeira capa do L foi feita pelo Duran, né?
Quando Isso. fez. Aí a segunda era briga, quem vai fazer? A gente fez, eu e a Cristiane fizemos aqui, ganhamos a segunda capa. Foi uma festa, né? Foi uma coisa muito boa. Aí comecei a fazer a parte de moda, né? Tal, tal, tal. E aí teve um dia que teve um amigo meu chamado Sérgio Liuzzi, que foi fazer um cartaz com a Maitê Proença, que era um filme de horror. Não era um filme sério, era um filme de horror que ela estava fazendo, né? E tinha um cartaz dela. Bom, aí ele falou, vai lá, Garrido, fazer a foto. Todo mundo esperava que eu fosse trazer a Maitê Proença sensual, né? Porque era o símbolo da sexualidade. Eu falei, não vou fazer nada disso. Quando eu cheguei lá, o filme era de horror, eu botei ela gritando, igual uma louca. E aí fiz ela gritando, gritando, gritando. E aí ele falou, o que, que é isso? Eu falei, é essa aí, é um filme de horror. Bom, deu o cartaz, deu um mau sucesso o cartaz. Aí eu comecei a falar, bom, eu tenho que fazer os retratos com um lado meio doido, né? Meio assim. Não posso fazer. Aí comecei a fazer os maluquices lá dos retratos. E foi sendo aceito do Ziraldo, que eu botei a panela na cabeça, a mulher dele não queria dar panela. Famosos. Botei a panela do menino maluquinho e tal. Então foi isso, mais ou menos. E aí foi andando. Mas aí você deixa a moda para trás, você fica Não, nos eu portréis. continuei fazendo moda. Já fiz a campanha do Mr. Cat, uma campanha grande, fiz a campanha toda da Triunfo, de Big, continuei fazendo tudo. Mas os retratos ficou mais forte, então ficou mais assim marcante no caso. E nas revistas você vinha para São Paulo para fotografar Ellie, Cláudia? Ia para exatamente, o estúdio da Abril era no Curtume. E eu ia para São Paulo, ficava ali no hotel no centro da cidade, e direto para o Curtume, era só isso, e vinha direto para o Rio. E uma das pessoas que lá, eu ficava lá, a Olga Creva era diretora, né? Sérgio Jorge, Olga Creva eram diretores do estúdio lá. O Bob trabalhava lá e tudo, era muito legal aquele estúdio lá. E em cima do que você fazia de moda, qual era a linguagem que você gostava de mostrar na sua fotografia para a moda? Assim? O que era que você trazia para a moda com a sua assinatura, com o seu DNA? Eu sempre fazia coisa muito natural e muito gráfica, eu gostava do grafismo. Tá? Eu escondia as caras das pessoas, por exemplo, até o Duran mandou uma vez um recado para mim, a capa de voo que eu fiz a mulher com a mão no rosto, tampando o olho, sei lá, uma coisa assim, não me lembro, nunca ninguém, aí eles aprovaram. Então eu comecei a fazer uma coisa meio diferenciada, mas simples e com muito gráfico, um grafismo bem forte, entende? Aí ficou E não legal. era muito. Que na época, eu acho que não tinha ninguém que fizesse com Não, essa. eu fazia muita capa de revista. A Moda Brasil, a gente tinha uma liberdade total de trabalho. Total, total. E aí a gente fez muita capa na Moda Brasil, com uma mulher com mão no rosto, escondendo o cabelo, escondendo o chapéu no meio do rosto. E eles aceitavam isso de uma forma muito legal, entende? A Moda Brasil tinha 2 diretores de arte que deixavam a gente trabalhar totalmente solto. Agora, aí eu comecei a fazer os retratos. Né? Os retratos, o importante do retrato são as histórias, né? Porque, por exemplo, eu cheguei uma vez na casa do Armando Falcão, que era ministro da Justiça na época da ditadura, e aí eu vi em cima da mesa dele um revólver. Aí eu falei, meu Deus, tem que fazer isso. Aí tomei o café da mulher dele, elogiei o café para burro, maravilhoso o café. E aí na estante tinha um livro, a história da ditadura. Eu falei, ditadura é a melhor coisa que foi feita no Brasil. Que maravilha, que ótimo. Então, e aí eu falei, esse é o livro. Não, eu que escrevi. Eu botei o livro em cima da coisa. Eu fiz a foto com o revólver, ficou linda, né? Quer dizer, essas histórias são muito importantes. Quer dizer, você chegava no ambiente da pessoa e buscava ali, vamos dizer assim, acessórios que pudessem fazer Exatamente. parte. Eu ficava olhando o ambiente para ver o que eu tinha para
Porque o retrato tem que fazer com as coisas das pessoas, eu não posso fazer com as coisas que não são da pessoa, né? E você lembra de alguma questão assim de putz, estou perdido aqui, não está rolando, o cara mais chato que você fotografou, alguma coisa assim? Não, nunca. Eu fotografava com o errado. Eu fotografava o retrato com a 35 milímetros. Que ninguém faz, para todo mundo com tele, né? Então eu chegava mais ou menos a um palmo da pessoa. Nunca ninguém me deu tapa na cara, mandou parar. Mas as fotos eram bem de perto, né? Teve uma vez eu fui fazer uma matéria para a Vogue, eram 8 ou 18 pessoas executivas de São Paulo. E aí a gente tinha um tempo muito pequeno. Eu cheguei uma vez, eu acho que era diretor da Air France. Montei a luz, aí ele falou, e aí, tudo bem? Ele falou, quer saber, eu não estou afim de fazer esse retrato, não. Falei, ah, é? Ótimo, então vamos embora, gente. Bati, vamos embora, assistente. Ele falou, não, é brincadeira, pô, brincadeira. Então você sempre tinha que entrar sem julgar a pessoa, seja ela quem for. Tá? Você não pode entrar sem julgamento. Você entra puro, limpo. Deixa a pessoa mostrar a alma dele, deixa a pessoa aparecer, deixa a pessoa saber, eles que vão contar a história. Você não pode entrar contra ou a favor. A fotografia de moda, ela também é um retrato, né, Garrido? Sem dúvida, ela é um retrato também. Você poder trabalhar com um editor que te dá mais liberdade, deixa você criar mais, e ainda aproxima mais ainda as duas coisas, né? A moda e o retrato, o portrait tradicional, para alguma produção. Eu sempre tive liberdade de trabalho. Nunca eu fui cerceado, não. E dentro dessa liberdade de trabalho, eu mesma já trabalhei muito criando cenários, né, no estúdio, mesmo externamente, você vai para algum local, né, e você tenta montar ali uma história em torno da imagem da moda. Como que você pensava e raciocinava para isso? Olha, geralmente a moda você tem já quem vai fazer a moda, né? Quer dizer, o costureiro que apresenta. Então, eu já sabia mais ou menos o que ele pensava disso. Então eu usava muita moda na rua, andando normal, simples, sem muita coisa de pose. Eu fazia coisa muito moda de rua. Sempre usei os ambientes normais, nunca fiz muita sofisticação. O estúdio sempre com muito movimento. Aí você já conhecia essa tendência aí, na verdade, né? Que tem já com Everton, David Bailey, né? De levar modelo para a rua, essa coisa toda, não? Sim, eu sou um maluco pelos livros, né? Eu tenho uma coleção de livros fora do normal. E esse pessoal me influenciou muito. Eu ficava lendo o livro o tempo inteiro, entende? E aí tem até aquele livro famoso da Madonna, de capa de alumínio, você conhece? Do Steven Meisel, né? E tal. E aí essa coisa de moda me influenciava muito. Os grandes fotógrafos de moda, eu tive uma influência muito grande. Então usava as coisas sempre diferenciadas da parte de moda. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas sempre usando muito grafismo, né? Maravilha, maravilha. É sempre bom saber como o fotógrafo se prepara, né, para criar a imagem, principalmente quando a gente está falando de moda, porque as pessoas acham que é um formato simples. E eu acho que né, não é ao contrário, você tem que criar uma história para aquela situação, e cada fotógrafo traz um jeito de construir essa imagem. Né? Então, isso eu acho muito importante saber. Né? Tem um certo entendimento mais glamouroso do fotógrafo de moda e do artista que vai para a cabeça dos outros, né? Assim, como se fosse algo super único, né? E a pessoa tivesse um vínculo muito forte, mas sem mostrar o making off, né? Que é um trabalhão, né? Eu lembro de uma foto do Duran e saiu um making off de uma das fotos da Playboy. E aí você vê, tá, a menina deitada, não me lembro quem era uma atriz, e do lado tinha, além do fotógrafo, tinha mais 6 pessoas para cá, 6 pessoas para lá, todo mundo tentando organizar aquela foto, e
Aí, quando você vê a foto sozinha, você passa uma certa ilusão, né, de que é o fotógrafo sozinho que está mexendo aquilo lá, quando tem um staff junto, né. Você não faz a fotografia sozinha, você faz a fotografia com a produtora e com o maquiador, né? É, já começa por aí, no mínimo, né. E dois que participam da foto. Eu sempre pedi a opinião dele, pedi a opinião do outro. Ah, você vai tomar, vou tomar o meu. Na Eu acho importante também. Eu sempre, como editora, eu sempre perguntava, ó, e aí, o que, que vocês acham? Né, o olhar tem que ser meio em conjunto, né? Aquele procurando qualquer possível De coisa. nova atitude, novo movimento, né? Buscando Vocês não têm, eu tenho. o que é. Ah! Essa é a máquina que fotografou o John Lennon, sabia? Eu guardei até hoje. Nikon F, Nikon F, funcionando perfeitamente. Ó, então um ícone, foi a primeira câmera foi 35mm já usada na guerra do Vietnã e tudo. maravilhoso aí. Nos anos 70, a Nikon se tornou uma câmera icônica, né, porque era reflexo, Ícone. a Leica pequena, né, que não era reflexo, ou outras de 6x6, Yashica, Rolleiflex. Aí surge essa Canon, a Nikon F, que daria um monte de filhotes, aí a câmera é tanto. Não, a Nikon F é maravilha, né, cara? É uma câmera incrível, né? Agora, Eu que não sou uma especialista em câmeras, o que tem nela, o que ela oferece para ser atemporal, vamos chamar assim. ela era reflex, você via o que você estava fotografando na época, e ela tinha uma coisa que é importante para mim. Eu sempre usei o fotômetro Sekonic, né? E aí eu usava fotômetro de mão, eu não usava fotômetro da máquina. Até porque ela não tinha também fotômetro, né? Ela não tinha. Exatamente, exatamente. Mas foi a primeira grande câmera assim de robusta e reflex que existiu, né? Então ela caiu direto no fotojornalismo. Exatamente. Tem a guerra, já começa usando no Vietnã. Você vai ver, quando você vê os fotógrafos em fotos antigas, certos fotógrafos, né? Don McCullin, você vai ver, ou eles estão carregando uma Leica M e uma reflex, que facilitou a vida, digamos assim. É. A câmera do Eu tenho uma Leicazinha pequenininha também. É. Eu tive uma Leica M6 também, acabei depois vendendo quando veio o filme, eu vendi. Que era uma máquina incrível, maravilhosa, né? Muito, muito, muito boa mesmo. escrevi uma matéria sobre a Nikon F na revista Mitsubishi, do Fernando Paes, a pedido do Anderson, né? Um texto sobre a câmera naquela época, dos anos 70 ali, quem usava, e você vai ver grandes fotógrafos aí, como eu falei, David Bay, né, usando, porque facilitou muito a vida das pessoas, né? Agora, a parte do retrato e tal, que quando você fotografava, por exemplo, você tem que impor também a tua força, né? Uma vez fui fazer o Lula em São Bernardo do Campo, ele não era presidente ainda, a editora interviu, que me deu muita liberdade. Eu saí daqui do Rio, peguei avião 6 horas da manhã, fui para São Bernardo do Campo, peguei o carro da Abril, fomos para São Bernardo do Campo, né? Me pegou no aeroporto, fui. Cheguei lá, a foto era 1 hora da tarde. Cheguei às 11 horas, bati na casa do Lula, veio o assessor, tá, já sei, tem 1 hora, tem foto. Aí fomos para o café, tomamos café com o motorista e tal. Sempre é bom ficar amigo do pessoa que está com você, né? Aí cheguei lá, 10 para 1. Lula não chegou, 1 hora. 2 horas, aí 2 e pouquinho chega ele, o assessor diz assim, ó, ele mandou dizer que ele não pode fazer a foto, está meio cansado e tal, vem do almoço, deve, sei lá, não podia. Aí eu falei, olha, diz a ele o seguinte, eu sou operário igual a ele. Aí virei para o motorista e falei, põe um carro aí na porta, juro por Deus. Ó, ninguém entra, ninguém sai, enquanto ele não fazia essa matéria. Pô, sai 6 horas da manhã, eu sou operário, também trabalho. Aí ele deve ter chegado lá e falou assim, tem um maluco aí na porta. Aí, aí ele me recebeu, ficamos horas tomando caldinho de feijão, que ele tinha um fogão a lenha.
Ah, E foi tomando caldinho de feijão, fizemos aquela foto do charuto, né? E depois eu dei para ele de presente lá em Brasília, numa exposição que eu fiz que foi cancelada. A por quê? história foi cancelada porque a Carla Osório fez uma exposição dos heróis, né, que são uma série de retratos minhas, ah, sobre o. Como é que se diz? E tinha uma foto da Rogéria nua. Aí o pessoal do Congresso, sei lá, os evangelistas lá, proibiram, censuraram a exposição. Aí, Evangelistas é ótimo. e aí a gente refez a exposição Aqui imaginando a numa cena. galeria lá, com a Rogéria presente. Foi um sucesso. Aí o Lula quis a foto dele, aí eu fui entregar no palácio lá. Ai, maravilha, maravilha. Então você tem portrés assim icônicos, né? Você tem Niemeyer, Eu tenho portrés. um livro, né, que eu fiz, que é o. Quer ver? Vou até te mostrar, peraí. Ah, quero. tem a do Niemeyer, também bastante icônica aí do Garrido. Também. Como todo bom fotógrafo, tem uma boa estante de livros. Eu tenho cerca de 400 livros. Ah, que delícia. Tá no- Esse livro aqui, por exemplo, que é um livro meu didático, vem com DVD. Tá? Isso é a Não, parte põe, didática. põe, põe. Nós temos o Merchan aqui, vamos fazer o Merchan. Não, mas a gente vai colocar aqui a imagem bem, bem legal. Aham. Esse é o DVD. E esse é o livro. Deu para ver? Eu? Esse livro eu vendi bem, tem lá 3 mil, sei lá, 4 mil. É parte de retratos. Agora, eu estou lançando um livro, preparando, chamado Os Heróis, que são esses retratos. Então, tem o Niemeyer, né, que é o Mundo Injusto. Tem Gente, essa... fez o Garrido também tem uma faceta aí meio de curador, organizador. Ele organizou junto com a Pinacotec, né, do Perengueiro, uma exposição só sobre Niemeyer, de fotógrafos com Foi, Niemeyer, não foi? foi. Estamos numa caixa, né, Exatamente. Você lembra de... é, A gente fez os retratos só do Niemeyer, de 12 fotógrafos. Não, eram 12 fotógrafos, eu acho, que fizeram retratos. 15, né? Eu, você, Tá bom, né? você estava, né? Tava também. E aí fizemos essa parte com os fotógrafos. E depois ele fez uma exposição Rio-São Paulo, muito legal, do Krasber, com as esculturas do Krasber com minhas fotos que eu fiz dele do lado. E tinha um vídeo que o assistente fez, eu fotografando o Krasber. E a gente fez uma caixa também, que foi super bem transada, bem aceita pelo público. Essa parte... Quantas exposições você fez, Garrido? Muitas. Eu não me lembro, não, mas tem muitas. Tem muitas. E fizemos, inclusive, o cronista da fotografia, também uma série em São Paulo, né? Que eram várias pessoas, um falando com o outro. Eu fiz várias exposições, eu não me lembro de dizer, mas tem exposições tanto individuais como coletivas, né? Eu acho curioso, bom, que a gente participou junto, eu acho que já são várias aí, fora. Foi. Agora, eu tenho uma questão, assim, o Rio de Janeiro sempre foi um cenário tão espetacular, por que vocês também não se aproveitavam e fotografavam no Rio de Janeiro? O que é que dificultava a ideia de fazer editoriais, fotografar editoriais no Rio de Janeiro? Por que essa dificuldade? Olha, eu acho que não era porque São Paulo era o centro, né? Então, era bem em São Paulo. Então, eles faziam mais as revistas em São Paulo. Quando veio a Moda Brasil para o Rio, a gente começou a fotografar muito no Rio. Mas eu nunca fui muito de utilizar pontos turísticos para fazer foto, não. Eu evitava um pouco essas coisas de ponto turístico. Hoje em dia, estou mais focado nos retratos, né? E tentando lançar esse livro que se chama Alguns, um retrato do Brasil, né? E o que vai conter o livro? Assim, Vão ser 180 retratos e
e contar a história sobre o Brasil, o que, que é. O herói brasileiro depende do ponto de vista que você está olhando. O herói de hoje é o vilão de amanhã. Contar a história, conta um pouco a história do Brasil e os contrastes que existem nesse país. Então, quando eu faço a paginação, é baseado, começa em 82, vai vindo até hoje. E tem artista, tem humorista, tem políticos, tem todo mundo. E a ideia é contar a história do Brasil, que o Brasil é um país de maluco, né? Você reparar, né? Totalmente, não, totalmente, né? O herói de hoje é o vilão de amanhã. E depende do ponto de vista que você está olhando, né? Como aquela história do traição. Que fica para um é bom, para o outro é ruim. Então, a paginação é feita nesse sentido. Tá? Tanto numa página tem um e numa página tem outro. Aí você escolhe o teu herói, se é da direita ou da esquerda. Depende da Mas voltando aqui no comentário que o Juan fez em relação a personagens que ficam desconhecidos com o tempo, alguns realmente eles tiveram sentido naquele momento e não tinham importância para virar história. Né? Eu acho que existe isso. Mas existem outros que foram icônicos na sua época por muitos motivos e ficam na história pelo posicionamento, pelo percorrer dele. E uma coisa que vem me incomodando em relação a isso, e é por isso também aqui o nosso podcast sobre a fotografia, e principalmente a fotografia de moda, da onde eu surgi, porque com certeza a maioria das pessoas com quem nós estamos conversando e as suas histórias são completamente desconhecidas. E existe também um pessoal que fala: eu ainda não tinha nascido, então eu não tenho obrigação de conhecer. Mas é o mal do brasileiro. Lá fora você conhece toda a história. O brasileiro não conhece a história do Brasil. Se você perguntar a pessoas que estão agora como é que era a história, quem era o presidente, não sei o que, ninguém sabe. O brasileiro é muito imediatista nisso. E esse nosso imediatismo brasileiro, que é notório em muitas categorias, né, acabam justamente por influenciar muito na memória coletiva do Exatamente. O brasileiro não tem história. O Brasil não tem história. Você, para perguntar, gente, como é que a época, na época da ditadura brasileira, houve, nem sabem. Quem foi Getúlio? Ninguém sabe. Então, o brasileiro não conhece a sua história. Isso é muito ruim. Quando eu fui fazer o Dirceu, né, Zé Dirceu, eu peguei o livro dele, li o livro dele numa noite, para poder fazer. Quem é esse personagem real que eu vou fazer? Eu podia conhecer ele do jornal, mas o livro dele é muito bem escrito, inclusive eu não me lembro por quem, mas é muito bem feito, conta a história dele. Então, eu fui fazer o Dirceu com a história dele. Enquanto quando você chega para conversar com ele, fica até. Mas você conhece isso, conhece aquilo? E as pessoas não têm noção do Brasil. O Brasil não conhece a história. Você tem que conhecer a história do personagem quando vai fotografar, como tem que conhecer o costureiro e o estilista que você está fotografando. Você vai fotografar umas fotos do Pierre Cardin ou de um Garraud, seja lá, você tem que saber quem são. Quem é um Garraud? Como é que é o estilo dele? Como é que não é? Como é que é o Cardin? Como é que é o Dior? Como é que você tem que saber. Obrigatório, né? Obrigatório. O fotógrafo tem uma cultura, mas a maioria não tem. Eu estou dizendo do povo brasileiro até, né? Eu tenho uma teoria, não sei se vocês podem compartilhar, mas como eu tenho o meu blog que fala de livros, essencialmente, né, de fotografia, é curioso porque as tiragens são mínimas, né, dos livros de fotografia aqui no Brasil. E eu tenho uma teoria que é assim, porque o fotógrafo acha que nada é melhor do que o trabalho dele. Então, ele pode ter um ano de trabalho como 40, e aí ele chega, então ele não precisa ter o livro, porque ele já sabe tudo, entendeu? Então, a minha teoria é porque eles acham que não precisam nada aprender. Quer dizer, a nossa cultura, a Ministério Pública, né, o Ministério da Cultura, aqui em São Paulo principalmente, né, que é uma coisa horrível, então não estão permitindo também que o livro tenha maior acesso a um livro de arte, por exemplo, né? Os preços estão lá em cima.
Então, Tudo. por exemplo, na minha coleção, eu tenho uns 400 livros ou mais, 400 e pouco. Bons livros, fortes. E aí você tem o livro da história da Vogue, tem, por exemplo, o fotógrafo de Albert Watson, ninguém muito fala, é um fotógrafo fabuloso. E você vai pesquisando isso, você vai aprendendo, entra dentro da tua cabeça, né, Juan? A imagem o Otto Spakoff, ele falava que, assim, quando eu fiz uma entrevista com ele para fotográfica, ele dizendo que eu não gosto de ler livro de fotografia. O meu conselho para os jovens é que não leiam livro de fotografia. Comprem livro de arte, comprem livro de outras coisas, de poesia, porque aí você vai entrar, é como entrar numa floresta e, em vez do dragão, você acha uma pérola. Era uma fábula do Otto Spakoff. De fato, o livro de fotografia é um dos livros que eu acho que o fotógrafo tem que ler. Tem que ler. Tem que ter. São de poesia, é de arte, tem que estar no outro. Né? Mas, infelizmente, livro aqui nesse país não é considerado uma coisa essencial. Né? Necessária, né? Está fora da taxação, lá num país onde você não taxa a arma, mas taxa o carro elétrico em plena situação em que a gente precisa parar de usar combustível fóssil. Tem uma época, eu vi uma coisa, por exemplo, quando o Alessio falou, vá no museu e senta na cadeira, eu falei, para descansar? Não, pô, é para olhar. Ficar 15 minutos olhando um quadro do Renoir, do Degas. Então, você começa, depois de 15 minutos, o cara vai falar a mesma coisa. Você começa a sentir a combinação, a cor, entende? A composição, aí aquilo entra na tua cabeça. Então, precisa parar para observar. Então, que eu fico absurdamente revoltado, isso hoje, você vai no museu, as pessoas não olham os quadros, eles pegam o celular e vão fotografando. Os quadros são um crime. E o conhecimento, o vocabulário, né, que você adquire em todos esses livros, é essencial, né, para o fotógrafo perceber, principalmente, eu acho que com o retratista, né, perceber os personagens que estão ao seu entorno, que são importantes, né? Eu estava fotografando a Bjork uma vez para a Ilustrada, e estava ali um pessoal e tudo, e já tinha feito a foto, e eu olhei para um canto ali sentado, quieto, um sujeito, e falei, não me é estranho esse sujeito. E perguntei para eles quem é o produtor da Bjork. O produtor, qual é o nome dele? É Elmir Deodato. Eu falei, tá brincando. Quer dizer, aí eu já fui lá, sentei do lado dele, já fiz o retrato dele também, que foi meu ídolo nos anos 80, 90. Exatamente. Um grande produtor mundial, e estava ali quietinho, ninguém dando bola para o sujeito. Então, você tem um vocabulário, ou estudar pelo menos quem você vai fotografar a fundo, né? Se tiver chance, é fundamental, né? Daí essa montanha de livros aí do Garrido. Senão você vai fazer o quê com ele? Não vai poder. Você vai fotografar a pessoa, você tem que saber, você não vai falar para ele que você sabe, mas você sabe, quando ele começar a agir, você começa a entender todo tipo de ação dele, entende? Então, e provocar também o personagem. Eu fui era o da político, que é baiano, famoso, que morreu já, dono da política. Antônio Carlos Magalhães? Exatamente. Eu fui fotografar ele e aí eu fiquei esperando na antessala, né? Fotografando, entrava um, entrava outro, ele era o que mandava na política. Aí eu entrei lá, ele ficava à mesa, o que eu vou fazer, meu Deus, com ele? Tá? Inclusive, essa foto ganhou um prêmio no livro da Abril, que fez, ela apareceu. Aí ele duro, com a cara dura, sem uma expressão de, meu Deus, e agora? Aí eu falei, eu posso falar umas palavras mágicas aqui, senhor senador? Pode? Aí eu comecei a gritar igual um louco, viva o Brizola, viva o Brizola, e começou a rir, aí eu fiz a foto, pô. Quer dizer, se eu não conhecesse que ele não gostava do Brizola, eu não ia falar isso. Aí ele riu com um riso engraçado, meio cínico, quer dizer, ele mostrou que ele achava do Brizola. Então, esse tipo de atitude, você cria uma reação retratada e clica, né? Aí você consegue ganhar um retrato. Né? Senão você fica. Senão, porque o pessoal acha que dirigir
o personagem olha para cá, olha para lá. Não, né? A Não, direção tem a não. ver em conhecer quem você está fotografando, entender o que você está fotografando, Exatamente. Você para tem que saber. poder criar uma imagem. Eu fui É uma vez muito. fazer o Betinho, estava Jamal, né? E aí eu estava fotografando ele e eu fiquei de longe. E ele falando, contando para o repórter a história dele, ele ficou tão triste o rosto que eu comecei a fazer esse rosto triste. Ele já estava mal. Então você tem que conhecer a história dele, né? Se você não conhecer, você vai fazer o quê? Não, aí eu falei, eu tenho que fazer ele triste. E saiu. Ele com a cara bem triste, bem pensativo. Então, tem O sentido, momento que né? ele está Tem. vivendo também, né? Exatamente, exatamente. Você não pode fotografar o Lula e achar que ele é artista de teatro. Ele é presidente do Brasil. Você não pode fotografar a Fernanda Montenegro achando que ela é estilista de moda. Quer dizer, tem que saber quem é esse personagem para você poder descobrir a alma dele, né? E você, no retrato tem que tirar a alma do personagem, tem que ir lá dentro dele e puxar. Garrido, maravilha! Nossa, olha, Gostou? ouçam bem. Maravilhoso. Gostou? Não é Que só uma bom. aula, mas é um Dá aprendizado que a maioria dos jovens fotógrafos precisam ouvir e entender. O Juan falou uma coisa que devia comprar livro e ver. Eu não só compro livro dos fotógrafos estrangeiros, eu compro dos brasileiros. E o Juan é um que eu vou lá, fico olhando. São pessoas que você compra livro dos outros fotógrafos e acabam te influenciando. Porque cada um tem um estilo, você junta tudo isso. Quer dizer, cada fotógrafo, você tem o Juan, você tem o Márcio Cavone, você tem o Duran, você tem Bob, você tem todo mundo. Você tem o Paulo Vitale, você veja todo mundo e junta tudo na tua cabeça e sai o teu produto. Todos te influenciam. Então é importante você ter essa cultura geral da fotografia, tanto brasileira como no internacional, né? É isso. Garrido, muito obrigada. Juan, você quer terminar? Você começou a nossa conversa, por favor. Você é o Garrido. O Garrido é como o Trípoli, né? Nosso personagem. Se a gente fica uma semana aqui trocando ideia. O Trípoli é um ícone. Olha, o Trípoli me influenciou muito na moda. Eu vi as matérias dele para influenciar, e o retrato também é um puta fotógrafo. A gente está fazendo esses podcasts, né? Estamos fazendo esses podcasts, é impressionante como cruza, né, Jussara? Como está cruzando, ou o sujeito foi assistente, ou ele conhece o cara, o cara trabalhou com ele, e nomes aqui que a gente já falou várias vezes transitam entre quase todos os personagens. Então, isso são fotógrafos que se influenciam. Você tem que observar a obra de todos eles, entende? Para sentir. O filme é um Evandro Teixeira, pô, Evandro é maravilhoso. Então, você tem que olhar, não sei se faltam milhares deles, que eu aqui não falei o nome, mas que te influenciaram. E você tem que observar a obra deles, acompanhar para sentir. Então, senão você não vai, né? A matéria do Rogério que fez agora sobre o arpoador, a exposição do Evandro, a exposição do Firmo. Você tem que ver. Todos eles se influenciam. E assim você vai assomando as coisas. Desculpe se eu não deixei o nome de alguém, mas... Nós temos grandes fotógrafos e precisamos conhecê-los. É exatamente por isso que nós estamos aqui tentando trazê-los e conversar um pouco, trazer de uma forma assim bem gostosa, de conversa mesmo, para, vamos dizer assim, apresentar e deixar que a alma deles apareça mais do que só a fotografia. Isso que é importante também, que todos conheçam um pouco mais. Agradeço, Juan, a honra de participar dessa entrevista e foi super gostoso. Nós que agradecemos. E vamos combinar uma volta aqui para continuar. Maravilha. Então, quando ele lançar o livro, Juan, quando ele lançar o livro. Ótimo. Maravilha, então. Um abraço. Garrido, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Um grande abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau.